Inovação, segurança, programação, tecnologia, desenvolvimento. Começa aqui. Let's begin. DevSecOps. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DevSecOps Podcast. Hoje, 7 de julho, episódio 27 que vai ao ar. Eu sou o Cássio Pereira. Eu sou o Marcos Santos. Eu sou o Rodrigo Balbino. Não, nem fudendo. Nem fudendo. Não, Como não assim, quero. mano? Rodrigo Balbino? O cara tá de volta, mano. Negativo, cara. Não dá. O cara tá de volta, pra quem diz, a volta dos que não foram, hein? Inclusive, quem é esse cara que tá no meu lugar aí? Vou embora. Caguei isso aí. Só queria dizer que tem uma treta interna aí, um querendo roubar o lugar do outro, roubar as coisas do outro. Marcos, e aí, como é que você vai fazer, cara? Não, cara, eu vou dar uma surra nesse maluco aí, velho. Você é louco. O maluco sai, eu assumo aqui, tô fazendo um belo papel pra ele vir roubar meu lugar, nem fudendo. Vale lembrar que o dia que você saiu, Rodrigo, teve comentário pedindo pra você voltar. Já volta, Rodrigo, já subiu a hashtag, foi trend tópicos do Twitter, né? Você viu, né? Foi minha mãe que pediu lá. Foi o cara que você pagou, né? O Stag. Boa. Bom, sacanagem. Episódio 27, volta do Rodrigo, né? Muito bem-vindo de novo aí, Rodrigo. É sempre bom ter cada vez mais cabeças pensantes pra gente falar de segurança. E agora, o DevSecOps Podcast devia ser só Sec Podcast, porque os três é de segurança agora, né? Então. Lembra que quando começamos era um cara de segurança, um cara de dev e um cara de ops, de fato, de infra. Depois virou só 2 de segurança, e agora estamos 3 de segurança. Enfim, vamos dominar o mundo. Ninguém mais desenvolve porra nenhuma, não sobe mais nada. Cavalo, esteira. Só abrir um detalhe que ele mó vira casaca, né? O maluco veio pro lado sombrio da força aí, largou desenvolvimento, xingava o pessoal de segurança pra caramba, agora tá aqui, né? Cansei de apanhar. Os caras, assim que eu saí, os caras só faziam episódio um atrás do outro, metendo pau em desenvolvedor. Tá demais. Vou voltar. O pior é que quando eu mudei pra área de segurança também, é mais fácil. Agora falam mal dos códigos que eu mesmo fiz, né? Falo que a empresa tá vulnerável ainda. True. Bom, mas enfim, chega de putaria. Temos hoje um convidado para a gente falar sobre cibersegurança do zero à prevenção. Vamos entender aí sobre como estruturar uma área de segurança, falar aí de práticas, ferramentas, boas práticas de mercado, processo, enfim. E trazer, lógico, a experiência do convidado aí, que é um cara fantástico, sempre tem colaborado aí com a comunidade, ajudado a gente nos eventos, né? Participa bastante ativamente aí da B-Sides, enfim, outros eventos também. Agora tá se aventurando também na área de... Aventurando não, né? Entrou aí pra área agora de acadêmica, né? Então tá como professor, enfim. Felipe Casurino, seja muito bem... Casurino, boa. Seja muito bem-vindo aí ao DevSecOps Podcast. De antemão já agradecer seu tempo, já agradecer aí a disponibilidade. Se apresenta pra galera, cara, e mais uma vez seja bem-vindo. Obrigado, agradecer pela oportunidade de espaço, né, de falar, e já aproveitando para parabenizá-los pelo serviço, a prestação de serviço aí para a comunidade de segurança, né, que é sedenta aí de conhecimento e sempre aproveita conteúdos como esse que são extremamente importantes. Eu comecei na área de tecnologia, né, até eu chegar na área de segurança. Comecei na área de tecnologia. Antigamente não tinha tantos cursos assim como hoje de segurança focados mesmo, principalmente graduação e tal, né? Então comecei na área de tecnologia, estudei tecnologia, comecei lá com suporte, infraestrutura, né? Sempre nesse meio. Depois eu migrei para a área de desenvolvimento, fiquei 1 ano trabalhando como desenvolvedor. Aí nesse trabalho como desenvolvedor, basicamente eu tinha que desenvolver drivers para equipamentos laboratoriais, então era fazer um equipamento laboratorial que faz exame de sangue, exame de urina, microbiologia, integrar com o sistema de laboratório e aí prover os resultados e tal. Então foi meio que nesse nicho de programação. A época a linguagem era MUMPS, né? Não sei se o pessoal conhece. Eu ouvi falar do MUMPS, cara. Ouvi falar, nunca vi, mas eu ouvi falar. MUMPS é uma linguagem bem legal. E aí, depois de desenvolvimento, eu achei que eu já estava com uma certa, assim, eu já poderia talvez trabalhar com segurança. Eu acho que era uma área que eu sempre quis desde o início. E aí foi onde eu entrei na área de segurança, trabalhando aí com
com segurança mais voltada para infra, né, com segurança para diversas áreas aí, então na área de segurança, né, e aí depois agora como arquiteto de segurança, que é onde eu estou hoje. Show, cara, show de bola, Felipe. De novo, cara, bem-vindo, muito obrigado aí pela apresentação. É sempre um prazer ter os camaradas de eventos, né, enfim, da comunidade aqui participando, de como você falou, né, eu queria estar milionário pro podcast, mas não é o objetivo é a gente compartilhar conteúdo mesmo, enfim, trazer a experiência de cada um aí, ajudar a comunidade, ajudar os profissionais, as próprias empresas, né, você ouve um episódio, pega um insight, assim, faz alguma coisa, né, consegue melhorar. E vamos lá, vamos começar a nossa discussão de hoje, né, o bate-papo de hoje, na verdade. Eu queria entender, e aí dar um pouco de contexto pra gente com relação a isso, né, cibersegurança, né? Segurança da informação e tal, é para todo mundo? É só para empresa grande? É só para empresa de TI, de tecnologia? Como é que você enxerga isso, né? Porque às vezes eu já participei por empresas grandes que sequer tinham uma área de tecnologia. Acho que os meninos aí podem contribuir isso também. Já passei em empresas pequenas que tinham uma certa preocupação com segurança, mas não tinham um departamento, apesar de ter algumas ferramentas, algumas pessoas. Mas, né? Afinal, segurança é para todo mundo? É para as pessoas também? Como é que você enxerga isso? Legal. Antes de começar, gostaria de colocar aqui, né, que todas as minhas opiniões e coisas que eu falar aqui, expressar, são colocadas exclusivamente como opiniões pessoais, tá? E exclusivamente minhas e não representam de nenhuma forma as opiniões do meu empregador atual, tá bom? Então assim, eu acho que sim, segurança é para todo mundo. É para empresa pequena, é para empresa grande, né? Eu costumo falar da barraquinha do dog, que é o exemplo que todo mundo conhece. Acho que todo mundo aqui que gosta de hot dog já foi numa barraquinha e sabe que até nesses lugares a gente tem que se preocupar com segurança da informação. Seja num cardápio, onde o cara vai disponibilizar via celular, que hoje em dia está muito comum com a pandemia, né? Seja no pagamento, onde o cara vai ter que pagar ali com cartão de crédito. Então, um molho secreto que ele vai fazer para colocar no meio do dog, então isso aí ele tem que tomar cuidado, é uma informação importante que se for na mão do concorrente ele vai ter alguns problemas, então serve para empresa pequena, serve para empresa grande também, não é só empresa grande que tem que ter aquelas áreas, né, cheio de profissionais de segurança, que a gente sabe que às vezes tem empresa grande também que não tem segurança, né, mas para todo mundo deve se preocupar com segurança, né, então sim, eu acho que todo mundo tem que fazer parte aí, a sua parte, né? Eu acho que a gente, segurança, principalmente, a gente faz no dia a dia, né? A gente tem segurança no nosso... Desde quando a gente acorda até a hora que a gente dorme. A gente acorda pensando em segurança, levanta da cama, né? Vai tomar um café, tá pensando em segurança, tá pensando em alguma coisa. Então você tem o mindset de segurança bem implementado, aí eu vou falar, na cabeça, para poder cuidar, por exemplo, dos seus aparelhos, cuidar das suas informações pessoais, os locais que você vai, você pega um ônibus, você pega um transporte público, você tem informação, você vai ficar mexendo no celular ali do lado do rapaz, o pessoal olha. Então tem vários contextos ao longo do nosso dia a dia que a gente se vê fazendo segurança da informação. Não só para empresas, né, mas sim também para nosso pessoal. É isso aí, é verdade isso aí, Marcos, Rodrigo? É verdade que só empresa grande tem, a empatia do dog também? Como é que é isso? Como é que vocês enxergam isso? É legal, porque eu e o Rodrigo, a gente trabalhou em agência de publicidade já, né, junto. E, mano, Malemar tinha o mínimo de processo que tirar por segurança, né? Você quer... Não é nem o feijão com arroz, né? Não tinha nem o feijão com arroz ali. Cara, como você disse, todo mundo tem que pensar em segurança, né? Independente da área, independente do ramo ali, independente se é até, sei lá, algum tipo de negócio, pode ser pessoal, você tem que estar pensando em segurança sempre. Você não atravessa a rua sem olhar para os lados, você não compra um carro bacana sem colocar seguro, né? Então, você tá ali. Então, dentro da área ali, dentro do comércio, é de extrema importância, né? Porque, cara, o risco que você tem é perder a sua empresa, ou se não sofrer um golpe ali tão forte que vai desestabilizar por muito tempo. Então, cara, segurança em primeiro lugar. Isso daqui é meu chapéu de segurança agora, viu? Se eu fosse débil, eu ia falar o contrário. Tá. O cara começou agora e já tá puxando o saco já, velho. Olha isso, cara. Vagabundo. Não, mas realmente, cara, segurança eu acho que é pra todo mundo, só que a questão de budget, né, financeiramente, as empresas desprezam, acham que é um custo, né,
é um gasto e não um investimento para a empresa, o que é muito triste, né? Porque a gente vê muitos casos de invasão, vazamento de dados e outras coisas por causa disso, né? O investimento não é completo, não tem investimento em segurança, né? Pô, legal esse ponto aí que você colocou, Marcos. Como é que é essa questão aí, Felipe? Você que está na área de arquitetura, né, como arquiteto hoje enxerga, né, a segurança como um todo nessa questão. Como que é essa parte de grana, né, de budget e tal? Eu sei que, obviamente, né, obviamente, mas a gente sabe que não é, na verdade. É tão óbvio que não é. Porque, por exemplo, empresas grandes deveriam ter um departamento, investimento de segurança, aquela coisa toda, mas, né, a gente já trabalhou em empresas grandes, então a gente sabe que não é verdade, não é a realidade. Grana é, de fato, um problema. Tem que ter grana para fazer segurança? Só consigo fazer segurança com investimento. Como é isso? Né? Explica pra galera. Eu vejo assim, né? Eu vejo que a grana ajuda, né? Mas ela não é você não vai usar ela como desculpa para não fazer segurança, né? Hoje em dia acho que a gente tem que se preocupar com a segurança como um todo. A gente tem que ver também os processos, a gente tem que ver as pessoas, a gente tem que ver como que a gente pode ajudar a segurança e não simplesmente achar que a gente vai comprar uma ferramenta milagrosa que vai fazer tudo e vai me trazer segurança de uma vez só, né? Como a gente às vezes vê, né? Então acho que a grana ela ajuda, é necessário investir sim em segurança. E quem estiver na frente, por exemplo, de um comitê executivo, alguma coisa do tipo, tem que defender essa causa de, por exemplo, dedicar uma parte do orçamento anual, que seja semestral, depende da empresa, né? Para segurança da informação, para que assim a gente consiga desenvolver as coisas mais fácil, de uma forma mais fácil, facilitada. Mas aqueles que não têm, às vezes, por exemplo, uma empresa muito pequena, às vezes os alunos falam assim, né? Tem muitas hoje empresas que não têm, né, segurança, que são pequenas, ou um escritório de advocacia, alguma coisa. Então você fala, eu não tenho segurança, como é que eu faço segurança? É só um antivírus? Eu vou colocar um antivírus lá e vou instalar? O antivírus em si já tem o custo, né? Existem alguns gratuitos, mas já tem o custo. Se você for para um mercado corporativo, já vai ter o custo. A segurança não é só o antivírus, né? A segurança é muito maior que isso. Todos os domínios de cibersegurança que a gente vê por aí. Então, assim, eu acho que o orçamento ele ajuda, mas tem ferramentas open source que você pode utilizar, você pode conversar com profissionais na comunidade, tem conhecimento disponível e usar isso a seu favor. Conforme você vai utilizando essas coisas, essas ferramentas, esses artifícios, você vai conseguindo provar o valor e os resultados que aquilo está te trazendo, e, por exemplo, você vai conseguir provar o valor até para ganhar um orçamento. Então, às vezes, se você não tem um orçamento, você tem que justificar por que você precisa daquilo, e não é só no argumento ou só na fala que você vai conseguir isso. Você vai conseguir isso através de indicadores, através de resultados de ferramenta que você coleta dados do seu ambiente, você vai falar, isso aqui, tá vendo isso daqui? Tá legal. Você quer uma coisa mais legal do que isso? Eu posso fazer. Mas eu preciso de tal investimento. E aí você justifica. Então a pessoa ela vai ser convencida através de resultados e não simplesmente de coisas rasas, né? É interessante você falar de indicadores, porque daí você pode mudar até a pergunta, né? O quanto eu devo investir em segurança para o quanto eu devo me preocupar, né? Então, como eu sei qual é o meu risco, como eu sei o quanto eu tenho que voltar, quanto de esforço que eu tenho que colocar. Preciso, né? Fica preciso, né? E daí a gente... Pode falar. E daí a gente tem várias ferramentas aí que ajudam, né? Vários modelos, frameworks que ajudam a gente a mensurar o tamanho dessa coisa. Eu ia colocar esse ponto que o Felipe comentou na parte, pelo menos, de application security, né? A gente consegue montar toda uma pipeline aí de segurança gratuita, né? Com open sources, usando boas práticas e processos que a gente, do ASP, né? ISO, NIST, uma porção de ferramentas aí. E tem um monte de ferramenta open source que você pode usar. É lógico que quando a gente fala de open source, gratuito, muitas vezes o pessoal, né, torce o nariz. De fato, você não vai ter a mesma qualidade de uma empresa, uma ferramenta enterprise, aquela coisa. Mas acho que o ponto aqui é não deixar de fazer segurança por conta de dinheiro. É o que o Felipe falou, acho que a palavra-chave, né? Dinheiro ajuda, né? Ajuda muito, né? Melhora muito a qualidade, você eleva o nível da parada. Mas para uma empresa que tá zero, né? Poxa, hoje você não tem nada e quer começar a fazer alguma coisa, acho que um open source vai te ajudar e te dá até, acho que o Felipe também tocou nesse ponto, cara, e o Rodrigo falou, indicadores. Pô, você não tem nada hoje, você nem sabe o que você precisa. Pois lá, seja um antivírus da vida, você vai ter já informações de quantas quarentenas você já está colocando seus samples ali.
colocou ali uma ferramenta, um firewallzinho ali, uma coisa, já tá vendo quando o tráfego de rede. Então, essas ferramentas, mesmo que free, já vou te dar informações para você ir evoluindo, melhorando e buscando investimento, né? E tentando dar um próximo passo. Acho que esse é o caminho, né? Tem algum padrão, Felipe, de tipo assim, isso que o Rodrigo colocou, né? Como eu sei o que eu preciso? É que nem você falou, putz, muita gente conhece o antivírus, né? Ah, beleza, eu preciso do antivírus. Mas, cara, a gente sabe que segurança, 800 mil áreas diferentes e ferramentas e tal. Tem algum padrão, alguma coisa que a gente olha e fala, cara, fiz isso e agora isso aqui me deu um resultado de que, olha, eu consigo sair desse resultado e sabendo que eu preciso de fato, ferramenta, investimento. Às vezes a gente fala até na faculdade, né? Quando a gente está apresentando aula de controles, por exemplo, tem um monte de controle. Aí o cara se depara com aquilo lá, fala, tenho Fire, eu tenho NAC, tenho um monte de coisa para poder utilizar. Qual que eu utilizo? Eu implemento tudo e deixo a empresa super segura? Geralmente não é tudo isso, né? Assim, a gente fala que segurança geralmente é feita em camadas, né? Mas a primeira coisa é você entender o seu cenário, para você saber o que você precisa. Então, se eu pudesse falar assim, ó, se você está no marco zero, você vai ser responsável agora por implementar uma área de segurança do zero, a primeira coisa que você tem que fazer é entender o negócio que você atua, entender o seu cenário atual e entender a indústria que você se localiza, né? Então, se eu estou numa indústria financeira, eu sou sujeito a determinados tipos de ameaças. Se eu estou numa indústria de saúde, eu estou sujeito a outras ameaças. Se eu estou numa indústria de varejo, eu tenho outras ameaças. E por isso eu tenho que me proteger de tal forma. Eu já começo a direcionar os tipos de controle que eu vou implementar. Essa acho que é a primeira coisa, né, que você precisa fazer. Entender como a sua empresa ganha dinheiro. Se você está hoje atuando na sua empresa e você não sabe como ela ganha dinheiro, acho que é uma boa atitude a se fazer, né? Até porque se você vai trazer proteção, você tem que trazer proteção para uma coisa que agrega valor, né? Você tem que andar junto com o negócio. Então, acho que a primeira coisa é entender como a empresa ganha dinheiro, entender como ela está situada no mercado atual e qual que é a indústria que você atua, né? Quais são os produtos que você tem, como eles estão expostos. Aí você vai começar a identificar outras coisas, aí você já vai para outros patamares. Acho que é a principal coisa. Show, e esse ponto aí, eu fiz uma pergunta pro Marcos agora, né? Marcos, que tá nesse ponto aí de mais lidar com o cliente no dia a dia, você sente isso dos clientes? Tipo, porra, tô perdido aqui, não sei pra onde eu vou, não sei o que eu preciso, não sei o que eu faço, me ajuda, né? Às vezes o cara tá procurando uma ferramenta, mas você vê que a maturidade dele nem é pra aquela ferramenta ainda, né? Lógico, é a questão da venda ali embutida, mas, pô, ele tá procurando ali um antivírus, mas, cara, nem antivírus você precisa de, né, outras coisas antes, tá? Como é que você vê isso aí também? E pode fazer um comentário, se você comentar alguma coisa, eu te cortei. Não, fica tranquilo. Não, cara, assim, em questão do usuário, da empresa saber o que ela quer, eu percebo que muitas vezes as empresas estão perdidas. Elas querem começar alguma coisa, mas não sabem por onde. E muitas vezes tem informações que a gente precisa para poder ajudar a empresa, por exemplo, cuidar de build, quantidade de releases, quantas linhas de código tem, se tem linha de código, se já fez algum teste de vulnerabilidade. Muitas vezes a empresa não tem nem noção do que ela tem ali, né, do parque dela. Então eles são muito perdidos, então fica até difícil indicar alguma coisa. Primeiro você tem que tentar extrair informação dele com algumas perguntas chaves ali. Perguntar, e aí, como que é a sua esteira? Que esteira você usa? Se usa esteira, né? Se tem repositório, se não tem, se os caras só tem na máquina, que acontece muitas vezes. Então você tem que tentar extrair essa informação do cara para tentar indicar uma ferramenta ou algum serviço, alguma coisa para ajudar ele, né, a trazer um pouco mais de segurança para a empresa dele. Então é complicado. Eu acho que algumas empresas que talvez, né, sei lá, pegar um nível de escala de 0 a 10, uma empresa que tá ali no 2 ou no 3, a galera que já ouviu falar de pentest, talvez o Felipe consiga dar um contexto disso. Eu ouvi falar de pentest, então eu contrato alguém e faz um teste aqui. Só que aí tem outro problema, né? Os caras falam, pentest é caro, né? Pentest é muito caro, demora muito e tal. Sim, você nunca fez um teste, não sabe nada, você nem sabe o que você tem, o que você quer proteger. O pentest vai olhar tudo que você tem. Quando você faz um pentest com escopo definido, fala, cara, ó, eu tenho aqui meu e-commerce e minha preocupação é a minha base de clientes e cartão de crédito. Então você dá um alvo pro cara, dá um contexto pra ele, você vai pagar 30% do valor que você pagaria com um pentest inteiro, num escopo muito mais definido, muito mais rápido e um resultado muito mais assertivo, porque aquela é a sua preocupação. Obviamente, o e-commerce como um todo, back-office, uma série de questões, também podem ser alvos de ataque. Mas o seu ponto crítico, que acho que o Felipe comentou, o que você quer proteger, onde você ganha dinheiro? Cara, é na venda, né, ali? Então protege aquela transação, protege seu checkout, olha os dados do cliente, dados de cartão. E aí, pô, fazer esse mapeamento de risco e tal.
que o Felipe comentou. Você chegou a comentar de algum padrão, Felipe? Eu acho que eu perdi. De padrão de mapeamento de risco, alguma coisa, algum processo. É possível fazer isso? E falar, pô, legal, isso aqui é crítico, isso aqui não tanto, então vou dar atenção para isso, fazer esse controle e tal. Essa parte de reconhecimento ela é super interessante, né, do assessment, que o pessoal vai fazer a avaliação, né, em cima do ambiente para entender ali onde estão as fraquezas, né? E aí a gente pode considerar os testes de intrusão, o pentest em si, como uma dessas ferramentas para atuar nisso. Geralmente o pentest ele custa um pouquinho mais, né? Então assim, ele vai ter a atuação de um profissional mais especializado, um cara que conhece para poder fazer. Isso pode custar um pouquinho mais. Então as empresas que estão começando, não sei se é tão interessante fazer um pentest logo no início, porque imagina uma empresa que não tem nada de segurança, você vai fazer um pentest para falar que você está super vulnerável, né? E você vai encontrar de tudo. E ver um relatório, fica desesperado no relatório, né? Fala, caralho, o que é isso? Exato. E tem mecanismos também que você pode fazer para você identificar mais fácil, sem gastar tanto, né, nesse início. E aí deixar o pentest para quando você atingir um certo nível de maturidade, onde você acha que não tem mais vulnerabilidades, e aí você quer encontrar aquilo que está desconhecido. Aí você entra com o pentest para poder testar e realmente falar, olha, você está vulnerável aqui e não sabia. Quais são esses mecanismos, né? Depois que você já entendeu o seu negócio, eu acho legal você se relacionar. Então, conhecer as pessoas que trabalham na sua empresa, as áreas, entender quem cuida do quê, né? Qual área é responsável pelo quê, porque trabalhando com segurança você vai precisar se relacionar em algum momento, em alguma etapa do seu dia a dia, seja lá no tratamento de incidente, seja na prevenção, seja na aplicação de uma política, no treinamento, tem várias coisas que você atua com as pessoas, e uma delas porque assim, as pessoas elas fazem parte da segurança também, né? A segurança não é só o computador, não é só tecnologia que você utiliza, mas sim as pessoas, os processos, tudo que envolve a organização. Então, quando você fala proteger, eu sou de segurança da informação, é mágica essa palavra, né? Segurança da informação. Seja lá onde ela estiver, seja no meio físico, no digital, seja num pedaço de papel ou numa receitinha de bolo. Então, assim, a ideia, né, é justamente fazer a segurança de tudo de uma forma mais ampla. E aí, quando a gente fala de mecanismos para fazer assessment, justamente nesse início, vem a análise de riscos, que eu acho que é super eficaz nesse ponto. Por quê? Porque ela te ajuda a identificar os riscos da sua organização. E você não precisa de muita ferramenta para fazer isso, você não precisa de uma coisa super tecnológica. Você pode sim usar ferramentas que vão te auxiliar na análise, mas uma simples planilha de Excel, ela já vai te ajudar a fazer uma análise de risco. E aí você, fazendo essa análise, você consegue definir por criticidade, você consegue definir por categorias. Então, tenho riscos de pessoas, tecnológicos, tenho riscos físicos, biológicos, né? Tenho riscos que vão afetar a minha imagem, tenho riscos que vão afetar a minha operação, tenho riscos que vão afetar a minha parte jurídica, que hoje a gente está sujeito a diversas leis regulatórias, né? Então, assim, eu consigo analisar isso, consigo colocar métricas para analisar isso, então eu defino criticidades, defino impactos que podem ocorrer se algum risco for de fato efetivado, e eu consigo definir nessa reguinha que eu consigo criar um ranking para saber qual risco eu devo tratar primeiro. E aí eu já vou ter uma bússola, eu já vou ter um norte, né, para eu falar assim, eu preciso tratar esse risco primeiro. E aí o risco ele já vai te falar essa questão do controle, né? Ele já vai chegar para você e vai falar assim, olha, você tem um risco X aqui de vazamento de dados. Bom, para impedir esse vazamento aqui, você pode aplicar alguns controles para impedir vazamento. Você, sei lá, criptografa o seu dado, porque aí se ele for vazado, ele vai estar lá embaralhado, ninguém vai conseguir pegar. Então, os controles são definidos com base em uma gestão e análise de riscos que você fez previamente, que você tem métricas e não é do nada, né? O cara não tira da cartola e tira um coelho ali, você não sabe de onde saiu o coelho. Não, são métricas bem definidas, você tem um apetite do risco que foi definido na organização em conjunto, né? Com as linhas executivas, com o pessoal que entendem que serem mais assim, importante para o negócio. Então você tem uma régua ali onde você fala, se o risco passar desse valor aqui, desse score, eu vou tratá-lo. Se ele tiver nessa faixa aqui, eu não vou tratar, mas eu vou acompanhá-lo para ver se ele muda,
para ver, porque se ele mudar eu tenho que ficar atento. Então, e esse daqui eu vou aceitar o risco, né? Pode ser uma opção, eu aceitar que eu tenho risco. Eu tenho risco, mas eu aceito, continuo monitorando ele, mas eu aceito que ele existe e ele não vou conseguir mudá-lo. Então, assim, mas eu aplico controles, então os controles eles vão derivar disso tudo. Isso que é legal, isso vai me dar foco, vai me dar priorização e vai me expor às necessidades atuais sem grandes custos, sem coisa, vai dar trabalho, óbvio, né? Como qualquer coisa. Você vai ter que fazer, vai ter que empenhar, vai ter que conversar com as áreas, vai ter que entender do seu negócio, porque você tem que saber o que vai gerar mais impacto do que outra coisa, o que é mais relevante do que outra coisa, então. Mas é bem legal isso daí, é uma boa ferramenta. Cara, dentro de Application Security, a gente tem uma parada chamada Attack Surface, né, ou superfície de ataque. E parte do trabalho de mapear a aplicação, além de modelagem de ameaças, né, threat modeling e outras questões, essa parte de superfície de ataque é muito legal, porque é literalmente isso, é você olhar para o seu software, para tudo que compõe aquela aplicação, então infraestrutura, etc, etc, e analisar a superfície de ataque, onde você pode sofrer ataques. Inputs que sua aplicação recebe via formulário, via file system, para onde ela manda informação, né, o próprio file system, banco de dados, outras APIs, etc, etc. E esse trabalho de Attack Surface é mais ou menos parecido com análise de risco, que também deve ser feita para a aplicação, mas é mais ou menos com relação a isso, para você ter aquela foto, né? Poxa, da minha superfície de ataque inteira, né? Obviamente tem que proteger tudo, porque a gente está falando de ataque propriamente dito, mas você pode aplicar alguns controles no que é mais crítico para você, no que você sabe que vai ter mais exposição, etc. Então, essa foto, né, vamos chamar assim, essa foto inicial, para você saber para onde vai, aí você usa uma palavra muito bacana que é a bússola, né? Cara, é criar sua bússola, que nem na história do País das Maravilhas, lá, né, da Alice, lá, pergunta lá pro gato, lá, pra onde você quer ir? Eu tô perdida, aí o gato, mas pra onde você quer ir? Lá, não sei. Falei, então você não tá perdido, qualquer caminho serve, né? Pra qualquer lado que você for serve, você não sabe pra onde você quer ir. Então essa parte é bem legal também de fazer essa análise antes, e pouca gente faz isso, né? Eu preciso de segurança porque eu preciso, porque tá todo mundo falando que eu não tô seguro, mas nem sabe que precisa, né? O Marcos falou aí que muitos clientes ele vê perdido e tudo mais, né? O cara aprendeu que o AF é bom, né? Tem que plantar. E ele não tem uma aplicação web. Mas o que acontece? Qual aplicação você vai pôr? Só põe aí, instala aí pra mim. O cara quer fazer um pentest, mas nunca rodou um dash antes pra pegar aquelas vulnerabilidades. É complicado, cara. O Felipe ele destacou uma palavra ali que é bem interessante, né? Que é informação. E a gente falando de empresa, tem muita gente que subestima o valor da informação, né? Então, às vezes você não sabe o quanto de risco você está correndo se alguém tomar aquela informação, se alguém se apoderar daquela informação. E daí eu lembrei daquela série lá do Netflix, lá do... Falei dela ontem, esqueci. Dilema das redes, né? Dilema das redes. Que os caras com a informação eles conseguem mudar eleições de países, né? Então, só com a informação que eles coletam ali, que você dá pra ele ali via rede social, né? Que a galera distribui gratuitamente, os caras mudam o mundo. Então o cara vai lá e coloca um cara que é o loucaço, que quer guerra mundial e quer partir pra cima da galera, usando informação. Informação pública. Imagine o que dá pra se fazer com informação privada. Sim, é muito louco isso. Isso é um exercício muito legal que você falou da informação, né? Uma vez eu vi uma frase, acho que hoje ela tá bem mais comum, mas a frase é: a informação é o novo petróleo do século XXI, né? Da nova era aí, porque assim, a gente tem informações que custam, a gente não sabe nem mensurar o quanto elas custam, né? Qual que é o valor. E aí se você passa por uma informação, por exemplo, vou colocar na área da saúde, tá? A gente tem informações, por exemplo, a todo momento de exames médicos, né? Exames de laboratório, exames de tudo que é jeito. Então, imagina saindo aqui um exame do Felipe, ou do Cássio, ou do Rodrigo, né? Saindo que a gente tem, por exemplo, um nódulo que vai gerar um câncer, né? Se essa informação for vazada, provavelmente ela não vai ter um impacto tão grande, porque a gente, assim, não é tão, assim, não somos pessoas públicas, a não ser o Cássio, né? O Cássio tem já
Já é uma pessoa Eu mais... sou famoso, cara. Se sair uma notícia dessa aí, a internet para, tá ligado? 2 mil seguidores ali, cara, vou fazer até protesto. 1.750 seguidores. Isso aí. Então, assim, se sair uma informação dessa, vai ter um impacto? Pode ser que sim. Tá? Talvez para nossa família que não sabia, talvez para um parente próximo, talvez tenha um impacto. Mas essa informação tem um valor. Talvez para você vai ter um valor legal, talvez para sua família. Mas e se a gente estiver trabalhando com o resultado, por exemplo, do presidente da República, que tem um nódulo e que deu a mesma informação, só que a gente mudou a pessoa e mudou a posição dela dentro da sociedade. Essa informação, provavelmente, se a gente for avaliar, né, ela vai ter um valor muito maior. Por quê? Porque vai mexer com a economia, vai mexer com um monte de coisa, e isso vai impactar muito mais. Então a gente tem que proteger, aí entra, né, a segurança, né? Professor, eu coloco tudo tô falando com o professor por causa do que às vezes surgem essas questões, né? Mas, por exemplo, eu implemento tudo tudo que é controle em tudo que é lugar, não, né? Essa informação minha você não precisa proteger tanto, talvez uma proteção um pouco mais branda, né? Para você também não gastar muito dinheiro, não impactar. E a informação do presidente, provavelmente, você vai ter que aplicar mais controles para ser mais efetivo, né, e garantir realmente, porque a gente não pode também impactar o negócio com a segurança. Então legal. Esse exemplo da informação, eu ando envolvido com viagens internacionais aí, né, e a galera já sabe. Mas, cara, um dos requisitos agora para viajar é o tal do exame negativo do PCR lá de Covid, né? Então você faz um exame ali, até 4 horas no aeroporto e pode viajar para entrar no outro país, tem que chegar no outro país com resultado negativo. Então, uma simples falha num sistema de emissão do resultado, e você altera ali, supõe que você estava positivo, você altera para negativo, permite você viajar para outro país, cara, e levar a porra do vírus. Né, e contaminar outro país que às vezes já tá ali resolvido, já contamina no avião e tal. Você assistiu Guerra Mundial Z? Lembra? Com o Brad Pitt e tal? Pô, certeza, tudo fudido, e era que ele consegue embarcar no avião lá com a soldado, a porra do imbecil lá no avião tá infectado. Tá infectado aí, mano, fudeu tudo. Ele tem que explodir a granada dentro do avião e tal. Então é literalmente isso, assim, uma falha de software numa informação que naquele contexto da viagem, cara, de fronteira diplomática, tem um valor muito alto, né? Se é true, é positivo, você não viaja. Simples assim. Deu falso, você pode viajar. Então, o impacto é muito grande, né? O impacto pode ser muito grande. Movimentação do mercado financeiro, né? As empresas aí de capital aberto, eles têm a prática lá de calar as pessoas de dentro da empresa alguns momentos, né? Antes de sair publicação da nota oficial deles lá. Então, você como funcionário da empresa, você tem informações privilegiadas, você não pode comprar ou vender ações em tal período, porque aquela informação, ela realmente vale, aquela informação, ela é poderosa, né? Ela pode gerar um desequilíbrio no mercado, pode gerar inclusive até crime, né? Você tem um crime previsto com isso, né? Então, cara, olha o poder da informação, né? Parece que é besteira, mas é uma coisa super poderosa, né? Eu queria até abrir um adendo aqui para aquela série Silicon Valley, que na última temporada lá, o cara queria pagar 1 bilhão por dados pessoais dos usuários. Aliás, matava nele, fica a dica aí para ouvintes e audiência aí. Assistam Silicon Valley, cara. É muito foda, é muito engraçado. Você ri todo episódio, é uma série de comédia totalmente relacionada a TI, esse mundo de startup e tal. E tem um episódio de segurança muito bom. Não vou dar spoiler pra galera, mas é um episódio muito bom. Só esse episódio já vale a série inteira, né? Você assistiu, Felipe? Vale? Não, eu tô curioso agora. É muito bom, velho. É sensacional. E assim, o bom é uma série... Ela não é longa e os episódios são de meia hora, cara. Acho que 20 e poucos minutos. O maior episódio tem 31 minutos. Então, assim, são episódios que você assiste rápido e vale muito a pena, cara. Vale muito a pena mesmo. E pra quem é da área de TI, vai, cara, iniciar. Cara, melhor ainda, cara. E abrange segurança pra caramba, principalmente naquela temporada lá da namorada de um deles, né? Sim. Bom, sem spoiler, volta. Sem spoiler. Felipe tinha comentado... No final ele morre. Depois eu quero fazer uma pergunta pro Felipe, mas... Pode falar. Não, eu queria perguntar pro Felipe o quanto que a cultura interfere, né, em todo esse planejamento, em toda essa gestão de informação,
gestão de vulnerabilidades que a gente está conversando até agora, né? Quanto que essa cultura de SEC, né, interfere? Cultura, aliás, que é a palavra do podcast, né? Segurança. Sim, exatamente. Tecnologia. DevSecOps. Posso colocar essa mesma pergunta de uma outra forma, só para dar um Manda contexto bala, mais... cara. Ó, Imagine... Chegou agora, já tá te roubando, hein, Marcos? Fica esperto, já vai roubar a sua pergunta. a pergunta é minha agora. Você tem mulher, Rodrigo? Não. Imagine o seguinte, imagine que o CEO da empresa chega e fala assim, eu quero agora 100% de segurança na empresa. Então é algo que você tem recurso, você tem a liderança ali, você sabe o que tem que ser feito. Tipo, quão difícil é implementar isso dentro da empresa, né? Levando em conta a cultura. Primeiro eu vou falar quem foi o presidente que falou? O CEO. O CEO, o presidente. Primeiro explicar para ele, né, que a premissa de segurança é que não existe 100%, né? Não tem como você fazer 100% de segurança, até porque sempre vai ter alguma coisa ali que vai te fazer ser vulnerável. O fator humano é um exemplo disso, né? Nosso elo mais fraco de segurança aí. Então a cultura está relacionada diretamente com o fator humano. Nós temos pessoas trabalhando, colaboradores trabalhando, e o ser humano está sujeito a falhas a qualquer momento, né? Falhas tanto no seu dia a dia, quanto de influências externas, influências internas até, e ele pode fazer um erro ali a qualquer momento. Então, o que ajuda nisso? A cultura, né, de segurança. Então, se a pessoa tem que... Se o cara que está fazendo aí a segurança do zero, ele tem que se preocupar com a cultura, sim, é um fator muito importante, porque você vai implementar 1000 tecnologias, mas o cara lá que vai apertar o botão errado. Então, assim, se ele não tiver a cultura de que ele é parte da segurança, tudo vai estar por água abaixo. Então, você tem que fazer estrutura de todos os lados. Como fazer essa estrutura, né? Conforme o tempo, a cultura ela não é ganha de dia para noite. Acho que ela vai ser ganha ao longo do tempo. Então, você tem que começar aí com programas de conscientização, com treinamentos. Você tem que primeiro explicar o que é segurança. Você não vai chegar impondo lá um monte de políticas para o cara fazer, sem que ele entenda o porquê que é importante aquilo lá. Então, você tem que levar isso de uma forma legal, né? Assim, então, aí a gente entra na parte de treinamento, né? É interessante você treinar o seu funcionário, treinar o colaborador, fazer com que ele entenda que ele é parte da segurança, fazer com que ele leve a segurança para dentro de casa, que ele saia do contexto corporativo e ele viva a segurança, né? Então, se ele leva para dentro de casa, ele protege ele e a família dele com segurança da informação, ele está protegendo a sua empresa também, porque de uma certa forma, ainda mais agora na pandemia, todo mundo home office, tem um monte de notebook dentro de casa de pessoa, né? Aí o cara vai lá tomar um café, deixa a tela desbloqueada, vem a filha, olha papai, que legal, vai lá e acessa um link lá e compromete não só a máquina do papai, mas sim a empresa do papai, e aí coloca numa situação bem complicada. E o leitinho dela e tudo mais, né? Porque ele vai ficar sem emprego. Então... Como exatamente, tá vendo? O impacto, né? Olha lá, ó. O Marcos fica sem todinho, tá vendo? Pra quem tá ouvindo a gente, dá um pulinho no YouTube pra você ver o Marcos tomando todinho. Meu Deus do céu, vai, fala aí. É maravilhoso, mas você não mostra pra ninguém que você toma, tá ligado? Ali dentro tem whisky ali, né? Que ele colocou. Tá. Um pouquinho, tipo, um pouquinho. O Felipe falou lembra do home office aí, né? Antigamente, o atacante ele tinha um ponto de ataque ali, né? Ele tinha um alvo que era a empresa. Então ele tinha que... ele tentava de alguma forma entrar via aquela empresa, ele tinha um target. Estrutura física, né? Estrutura física até, né? Estrutura física. Com o home office, o cara ampliou a área de ataque dele, porque agora, em vez dele atacar um carinha só, ele tem milhares ali de targets agora. Então, se o cara quer pegar a empresa, esse funcionário aqui, ele segue a segurança à risca aqui, beleza, não vou nele, vou no outro. Porque ele vai acessar a mesma rede, só que de uma forma mais tranquila. Sim. Então, olha o papel da segurança agora que vai ser, né, como que, tipo, nessa pandemia, nessa mudança aí, né, pro home office. Então, é muito mais trabalhoso e é muito mais... Você vai ter que prestar muito mais atenção, muito mais, processos e,
Enfim, você vai ter que dobrar sua segurança. O cara vai falando que já. você precisa ter mais processos, mais controles, mais normas, mais preocupações. É que eu vou lembrando e já vai batendo desespero. Assim, tremer aqui. E só para complementar aí o Rodrigo falando, porque assim, muita gente acessa a rede da empresa, só cadê a VPN por trás? Tem muita empresa que não colocou porra nenhuma de VPN, né? Tá tudo exposto e aberto. Um camarada meu, ele trabalha com as empresas boas aí, grande, e daí esse dia ele falou que ele deu uma bronca no filho dele. Achei engraçado, porque ele tava jogando videogame e falou, a internet tá meio lenta aqui. Aí daí os meninos falaram, é que a gente tá jogando aqui, não sei o que. O cara levantou no desespero e falou, mano, você tá maluco? Eu tô na VPN aqui, tô conversando aqui com as empresas, não sei o que. Vocês acessam a mesma rede que eu tô acessando pra abrir pro mundo. Tipo, entrar com um joguinho e jogo geralmente sai abrindo um monte de porta e não sei o que. Cara, olha a ideia, velho. Caralho, se o cara quiser acessar, é só ele hackear via jogo ali, entrar na rede do cara, já tá tudo autenticado, já tá tudo... Cara, mano, olha que terrível isso, velho. E é coisa que a gente começa a pensar em segurança. Acho que é uma das últimas coisas que você vai pensar é isso, né? Você fala, caramba, e se o cara ele tem a VPN autenticada, tem tudo, só que ele compartilha a internet dele lá dentro com outros dispositivos, outros usuários, né? Eu vejo agora frequentemente os aplicativos pedindo acesso à leitura de rede. Então, você já vê as empresas, assim, né, de olho nessa informação. Então, pô, você baixa um aplicativo ali que você quer só mudar a sua carinha ali, deixar bonitinha, e de repente, quando você vai ver, você tá dando acesso à sua rede inteira. Então, o cara já sabe o que tem dentro da sua casa. Dá o acesso sim, confia. Confia. E às vezes o colaborador ele não sabe disso, né? Então, aí se mostra interessante o treinamento, porque aí você vai conseguir passar a informação. Às vezes a pessoa não conhece essa informação e por isso ela tem determinadas atitudes. A partir do momento que você passa essa informação, você já pode considerar ali que ela tem um certo conhecimento, né? Que isso foi passado de alguma forma. Tem a parte do treinamento, né? Que deve ser passado de uma maneira, aí é uma visão minha, que deve ser passado de uma maneira sempre dinâmica, de acordo com a sua empresa, né? Então, assim, se uma empresa, como é que você tem que atingir as pessoas? Eu tenho até uma experiência onde eu pude colocar em prática um treinamento de segurança da informação, um programa de conscientização, a Semana da Segurança. Tem quem quiser, acho que depois dá uma olhada, até disponível lá em algum teaser por aí no LinkedIn, em algum lugar, né? E aí tem a parte onde você, por exemplo, olha qual que é o seu público. Então, o seu público ele é mais jovem, ele é mais velho, ele atua com qual área, qual que é a familiaridade com tecnologia, com segurança. E aí você vai direcionar uma linguagem para aquele público, você vai criar estratégias para esse público absorver melhor. Então, na época, eu lembro que a gente fez uma coisa bem dinâmica mesmo, tipo um túnel, né, um joguinho onde a pessoa entra, ela visualiza aquilo ali, ela interage, ela consegue fazer, por exemplo, dinâmica de como se fosse um jogo, então ela preenche um quiz, remodela um negócio, então ela consegue absorver isso de uma forma mais fácil. Aí depois que ela faz isso, né, são conteúdos comuns a todos os funcionários, pode ser que você tenha que abordar de diferente forma, com outros funcionários mais específicos, então para o pessoal mais técnico, que precisa entender mais tecnicamente as coisas, por exemplo, pessoal que está na ponta lá, todo dia atendendo usuário de suporte, né, precisa de por exemplo, aconteceu um incidente de segurança, o cara que é o primeiro que vai chegar lá vai ser o cara do suporte. Por que você não treina ele um pouquinho do seu conhecimento de segurança? Então coloca lá algumas técnicas de forense, por exemplo, ele saber que ele não pode sair lá puxando o computador da tomada, ele tem que preservar a evidência, né? Ele tem que fazer de maneira correta. Então, ele tendo essa noção, ele já vai assimilando. E depois, temas comuns a todos os funcionários. Então, por exemplo, temas que são... Todo mundo tem que conhecer complexidade de senha, todo mundo tem que conhecer que alguém na rua pode te ligar ou pode te abordar querendo uma informação da empresa. Então, isso são temas comuns. E aí, no final, você faz ali uma entrega, né, um material para a pessoa ver. Tem vários materiais legais por aí, né? Eu posso citar aqui do SearchBR aí, que o pessoal faz um trabalho fantástico de conscientização de cartilhas lá, de um monte de coisa. Isso está disponível na internet para quem quiser acessar, né? É gratuito, search.br. E tem aí a parte onde você faz essa implementação e você entrega um material para a pessoa para ela estender o tempo que ela vai ter contato com aquele conteúdo. Então ela vai ler depois aquilo ali mais tarde, vai fixar.
e você reconhece a pessoa com prêmios, com sorteios, para ela poder ter vontade de participar daquele negócio, daquele programa, né? Você oferece um prêmio, oferece um almoço, oferece um chocolate, que seja, um certificado, porque tem muita gente que, poxa, eu ganhei um certificado de que eu aprendi aquilo ali, né? E não menos importante, né? Pegue uma lista de presença de todo mundo que participou, que isso serve de controle para as auditorias aí, para tudo. Cara, eu curto esses programas de conscientização e tal. Acho muito bom. E eu particularmente amo esse gamification, né? Putz, gamificar a parada, dar uma parada e tal. Só que pra algumas coisas eu sou tão... Cara, é 0-1, tipo... Você não tem que bonificar ninguém por uma parada que é obrigação daquele profissional saber, tá ligado? Então, por exemplo, bonifica o dev que não cria vulnerabilidade. Não, ele não tem que criar e acabou, tá ligado? Então, tipo, ele já é pago pra criar software com qualidade, não... Mas tem as formas de aplicar isso que é muito bacana mesmo. Tem que fazer o contrário, né? Tem que chicotear quem causa. A bonificação, acho que a gamificação é assim, ó. Você não fizer vulnerabilidade, você não é mandado embora. Que tal essa bonificação pra você? Então, você quer manter o emprego, faz direito. Olha que puta prêmio, né? Ter emprego hoje em dia. Então, cara, eu sou muito assim com essa parada, é foda. Mas eu acho que deixa eu falar um ponto rapidinho. Quando o Felipe falou da conscientização e tal, eu lembro que uma das empresas que eu trabalhei, junto com o Rodrigo, inclusive, teve um vazamento de threat intelligence e tal, e vazou alguns e-mails. E alguns e-mails de funcionários estavam naquele vazamento do Ashley Madison. Manja o Ashley Madison? É aquele site de extraconjugal, não manja, né? Ele tava assim, ó, igual Chapolin, né? Com a cabeça de sim, aquele site de extraconjugal e tal. Então a galera se cadastrou na parada com o e-mail da empresa. E aí vazou o site da Ashley Madison, a gente, né, viu na internet aí nos paste bin da vida que tinha o nosso e-mail da empresa, tava lá. E aí fomos ver, só vazou, o funcionário tava usando o e-mail. Então, tipo assim, conscientização que o Felipe tava falando, né, cara? Não use o e-mail para fins pessoais, sabe? Coisa básica, que você não precisa, é o tipo de coisa que você não precisa falar. É óbvio, é e-mail da empresa, mas que infelizmente o óbvio tem que ser dito, tem que obrigar o cara a assinar lá quando ele é contratado, esse tipo de coisa. Olha, amigão, não usa os recursos da empresa, ele pode trazer risco e tudo mais, né? Acho que isso daí é a máxima, né, que você falou, o óbvio deve ser dito. Né? Você tem que deixar claro que você tem que se preocupar, né? Mostrar lá, criar algum programa, alguma coisa, que relembrar o cara de que ele tem que desenvolver seguro, ou ele tem que pensar seguro, não precisa ser desenvolvedor, mas às vezes é um pessoal de produtos que deixa senha de fácil acesso, ou sei lá o que, né? Informações que não deveria ser apresentada ali. Então tem que lembrar o cara, tem que ser dito mesmo. Eu queria até complementar, o Cássio estava falando aí do e-mail, né, que vazou e tudo mais. O Felipe aí, como que ele vê a questão de phishing, né, no e-mail? Um dos motivos é isso, o cara usa e-mail empresarial pra tudo. Aumenta o pênis. Aumenta o pênis, clica. Aumenta o pênis, verdade. É um dos conteúdos que eu clico também. Eu acabei sofrendo um phishing aí. Queria saber eu sempre caio nesse phishing. Padrão. Como que o Felipe vê, né? Como que as empresas podem se proteger, né, com isso, né? Vai muito da cultura também, né? Vai, tá incluído nisso, né? Assim, a cultura faz parte, porque você, com uma cultura muito boa, com uma maturidade muito boa na empresa, o funcionário ele vai saber identificar que aquilo ali é um phishing, né? E aí ele vai saber não clicar naquilo ali. Isso é um método aí de você se proteger. É uma das formas. Phishing ele sempre esteve aí no nosso cenário, né? Ele tá até hoje e vai continuar sendo, eu acho, por um tempo aí, né? E assim, existem alguns controles que você pode aplicar. Acho que se a gente estiver falando, depende do contexto, depende do phishing também, né? Não tem só phishing por e-mail, mas se a gente for falar assim, por um phishing do e-mail na máquina corporativa, você pode colocar um software de endpoint protection, por exemplo, que vai proteger esse caso fizer o download de um artefato malicioso. Você pode aumentar o nível de anti-spam do seu servidor de mensageria, né, do e-mail. Você pode colocar diferentes coisas aí para poder proteger, né? Assim, depende muito do seu contexto, do que você precisa, mas o phishing, sim, assim, identificar o phishing principalmente, acho que o programa de conscientização é bem legal, porque mesmo com o nível de anti-spam, vamos falar assim, né, bem alto, você pode passar alguma coisa muito bem feita, né? E se passar, você tem que estar preparado ali para identificar.
Acho que é o principal. O Nossa, alvo isso sempre vai ser o vai ser usuário. O alvo sempre vai ser o usuário, ele tem que estar preparado no final, né? E é bem interessante essa camada de defesa, né? Porque você já assume de que o usuário já vai errar, né? O usuário já vai clicar. Então você tem que assumir isso, que por mais que eu ensine, por mais que eu guie, por mais... Alguém acaba caindo em alguma coisa. Você não vê aí, teve... acho que uns 2 meses atrás aí, tinha um monte de youtuber grande perdendo um canal. E assim, empresa dos caras, né? Canal dos caras é empresa. Por causa de um joguinho, hein? Phishing de jogo. Por besteira. Os caras caem, mano. Os caras, porque o cara que quer atacar, ele sabe que ele vai estudar ali o cenário e ele vai saber criar uma forma de te enganar. Então, simples assim, né? Já assuma que pode ser que você caia nesse tipo de coisa e daí você cria uma camada ali de segurança extra. Deixa eu aproveitar esse espaço aqui, deixa eu dar um recado pra galera aqui. E claro, lembrando que você acompanha o DevSecOps Podcast em todas as plataformas digitais, no Amazon Music, Apple Podcasts, Castbox, Deezer, Google Podcasts, iRadio, Geo7, Podcast Addict, Podchaser, Spotify, diretamente no Spreaker e claro, também no YouTube. Cara, a voz desse maluco que narra é muito boa, cara. Que E voz. também no YouTube. Que voz, Quero. que voz, Aveludada, quero. né? Aveludada, uma voz suave, né? Uma voz... Cara, muito bom esse tema, né? Dá pra gente passar a vida falando aqui de muita coisa. Eu queria que você caminhasse pro final aí, Felipe. Como é que é a parte... A gente falou de alguns controles, né? Dessa parte de... você vê, cria ali sua bússola, para onde você vai, busca investimento, tem alguns indicadores e tal. Qual é o caminho, qual é processo, ferramenta, enfim, que a gente começa a olhar para a segurança não mais de uma forma reativa. Porra, achei problema, deixa eu corrigir, Como é que você começa a prevenir os problemas? Como é que você começa... Acho que a questão do risco, você já falou, né? Você analisou um risco, mesmo antes do seu software existir, você pode fazer threat modeling, por exemplo, ou essa análise de risco antes da sua empresa nascer, né? Obviamente é mais difícil você pensar em algumas coisas, mas você consegue fazer isso para criar esses controles de forma preventiva. Mas como é que a gente monitora? Tem formas de fazer isso? A gente, poxa, eu tô prevenido agora, então quando algo acontecer, se acontecer, eu já serei avisado, né? Já consigo reagir a isso de uma forma muito mais preparada. Por exemplo, né? Você não espera roubar sua casa para você pôr alarme, câmera, portão automático. Você já põe, né? Você já põe porque você não vai ficar esperando isso. É mais ou menos esse cenário. Sim. Aplicando, acho que gestão de segurança desde o princípio, acho que já é uma das formas de você começar aí a se preocupar com prevenção e já implementar isso. A gente mapeou, tem um mapa na mão, mapa do tesouro na mão, que é análise de riscos lá. Você já sabe o que focar, o que priorizar. Bora pra ação, né? Vamos fazer a criação de projetos de segurança, vamos implementar de fato os controles que a gente precisa aqui para diminuir os nossos riscos, né? Para mitigá-los. Então, existem diversos frameworks que auxiliam nisso, tá? E vários no mercado aí. Tem a ISO 27001, que tem aí várias especificações que podem também auxiliar. Então você vai implementar lá o ciclo PDCA, vai fazer isso girar, né? Vai começar a implementar o SGSI, que é o Sistema de Gestão de Segurança da Informação. Isso já vai auxiliar muito para você ter uma gestão, uma metodologia, né, para poder tratar as coisas. E você vai começar na implementação de controles. Então, existem vários controles que podem ser implementados. A gente já falou aqui que isso vai depender muito do tipo de coisa que você quer fechar. Mas também tem políticas, tem normas, tem procedimentos que você pode alterar. É necessário escrever essas políticas até para você ter uma base, né? E assim, basear as coisas que você vai fazer com base nessa política, os funcionários, as sanções da política, se for aplicável, da política de segurança da informação. E aí, depois que você já implementou esses controles, você já vai ter uma certa proteção. Você já saiu do zero, né? Você já vai ter uma certa proteção na sua empresa, você já vai ter um cenário um pouco mais maduro, né? Pode melhorar? Pode. Então, como que eu posso melhorar se eu já acho que eu sou o máximo seguro possível? A gente aplica o pentest, né? Vai identificar o que você não conhece, vamos fazer o acompanhamento de tudo isso, monitoria, vamos implementar aqui então uma área de SOC na empresa, né? Que é o cara que vai monitorar o SOC, né? Centro de Operações de Segurança, que é onde você ali tem as atividades onde você pode monitorar ataques, identificar ataques que estão acontecendo, né, e ter uma equipe ali para reagir caso for necessário, né, se assim for, né, se sua empresa for alvo de algum ataque e for efetivado. E com esse SOC, com tudo isso, já é uma coisa preventiva. Mas agora imagina, né, se acontecer um incidente,
né? Eu não sei quando eu vou acontecer um incidente, mas eu sei que vai acontecer em algum momento da minha jornada. Então, se acontecer, eu tenho que estar preparado, né, para esse incidente. Eu vou esperar acontecer um incidente para eu saber que eu preciso ter uma ferramenta aqui de analisar pacotes? Não, né? Se eu sei que eu vou precisar dessa ferramenta, eu já obtenho ela antes, eu deixo ela no esquema para quando eu precisar eu utilizá-la. Então, são ferramentas, por exemplo, como essa, é o plano de tratamento de incidentes, né, que é onde você prevê os recursos que você vai utilizar, o que você vai monitorar, se acontecer um incidente, quem eu comunico, quais são os contatos estratégicos, tem tudo isso à mão, porque na hora que acontece um incidente, pega fogo, você não sabe para onde você corre, né? Então você não sabe, você não vai sair procurando o telefone de fulano de tal no meio do incidente, você tem que ter isso na mão. Então ter um plano é legal, ter mecanismos que monitoram isso é legal, existem ferramentas até de CIEM, né, disso que a gente usa geralmente no SOC, que são gratuitas, dá para você utilizar, quem não tem grana, e implementar aí o que o Cássio sempre defende, que eu acho super legal, que é uma esteira de DevSecOps bem implementada, principalmente se você tem desenvolvimento interno, né, ou até mesmo de terceiro, é legal que você tenha aí um controle, né, que você tenha isso na mão. Então assim, vai ter o papel ali do AppSec, que vai acompanhar as vulnerabilidades de perto, vai ter o papel aí do próprio arquiteto de segurança, que vai ajudar, né, vai auxiliar na especificação desses controles, vai trazer isso para uma visão um pouco mais geral, né, e ampla de segurança da informação, não só da aplicação, mas como ela afeta o negócio, qual regulação que está aplicada. Então tem muita coisa envolvida. E capacitação, né, que hoje falta muito profissional no mercado para atuar nessas frentes, principalmente DevSecOps, né, cara, você sabe melhor que eu aí. Pô, eu tive que contratar Marcos e Rodrigo porque não acho profissional no mercado, olha o nível, entendeu? Tá chovendo vaga para profissional de desenvolvimento, inclusive, que o pessoal que manja de desenvolvimento, que às vezes quer segurança, né? Putz, uma área cheia aí de oportunidades. E você tocou num ponto, cara, que me veio uma lembrança aqui. Minha mãe faleceu agora em dezembro, né, do ano passado. E ela passou mal em casa e tal. E na hora, tipo, eu peguei o celular e liguei pro SAMU, né, 193. E aí, cara, você para pensar depois, cara, você nunca estudou qual é o número da parada, 193, número do SAMU, do bombeiro, né, se tiver um incêndio. É o tipo de coisa que você nunca parou pra estudar. Deixa eu sentar, olha pra trás na sua vida e fala, qual é o número da polícia? 190. Você não para, né? Você não para pra pensar nessa parada, você simplesmente vai lá e executa. Porra, e eu lembro Cássio. que... o celular toca, né? É ao vivo aqui. E eu lembro que, depois olhando pra trás, eu falei, cara, essa parte de conscientização é tão forte e tem uma parada em segurança, né? Em segurança em TI, umas boas práticas que chama de keep it simple. Keep it simple. Porque literalmente mantém as coisas simples, especialmente essas coisas emergenciais. Um plano de resposta a incidentes, um monitoramento, etc. Porque quando você precisar, é tão urgente a parada, tem que ser simples e rápido para você executar. Como é o número da polícia, né? Você não precisa... Qual é o número da polícia? 0800 59 200 888 50... Igual o número do Polishop, essas caralhas que tem que ligar pra comprar um diamante lá. O Rodrigo que compra as coisas na televisão, esses números gigantes. Mas tem que ser simples. E essa parte de concentração, porque assim, sempre você tá vendo a ambulância, você tá lá um número grandão estampado na parada, né? Se bombeiro, você tem um número. Então é o tipo de coisa que entra na sua cabeça, entra na sua consciência de uma forma que você nem quer, você não parou pra pensar, pra prestar atenção naquilo. E acho que a segurança da informação, pelo que você estava falando, muitas coisas tem que entrar nos usuários, né? Uma campanha de phishing, por exemplo. Cara, ele tem que saber que existe isso. Ele tem que estar alerta. Pô, chegou um e-mail. E vai chegar phishing toda hora, todo dia, chega para todo mundo. Cara, chegou aqui, ele já sabe responder aquilo, reagir aquilo. E não, deixa eu ligar aqui pro TI para verificar se é um e-mail, se não é. Se é algo que ele tá esperando ali urgente, ele vai clicar na ansiedade, ele vai clicar e vai cair nisso. E você tocou no outro ponto agora, na parte da... educacional, né? Essa questão de estudar, de ter nos cursos. Você enxerga essa dificuldade em faculdades, em cursos e tal? Tipo, cara, segurança, implementar segurança, falar de segurança. Como é que você vê isso também? E até o comentário do Marcos, né? Que foi meu aluno, sabe que eu falo de segurança pra caralho. Dava aula de HTML, tava falando de segurança. Mas, enfim, né? Rodrigo também pode comentar aí também pra gente encerrar. Eu entrei em segurança por causa do Cássio, né? O dedinho ali cutucando. Ia falar qualquer coisa. Então, segurança. Segurança. Porra, vamos tomar um café, então, mas a segurança. Então, é a segurança. Mas assim, a minha faculdade não é nenhum exemplo. Aquela bosta lá faliu, fudeu todo mundo, pra puta que pariu. Não entregaram nem diploma, nem pagaram salário. Nem diploma, nem salário, mas foda-se. Então não é exemplo nenhum, mas não tinha segurança na grade.
Não só nela, como do meu irmão que faz agora engenharia também, não tem segurança na grade. A maioria, eu não vejo segurança nas grades de TI, né? E eu sinto falta, né? Agora que eu tô na área, eu vejo que não tem cursos assim pra... Porra, uma graduação não tem segurança? Como assim? Tá aprendendo na raça, né? Tá aprendendo na raça, é complicado. Tem essa parte do tratamento, né, do número que você falou da ambulância e tal. Isso já entra um pouquinho na prevenção, né? Você se prever para poder acontecer alguma coisa e você construir ali um documento, uma coisa que vai ficar pendurada na parede ali que vai te auxiliar. Então, mas olha só uma coisa que é interessante também, né? Quantas pessoas planejam? Tudo bem, podem ter planejado o plano lá de tratamento, como eu vou tratar o incidente. Mas se o incidente for agravado, né? Se o incidente se agravar no meio do tratamento, acontece uma coisa que vai para a mídia pública, por exemplo. O que eu faço? Então, é legal você exercitar essa coisa para poder não ser pego de calças curtas, né? Então, assim, eu desenho um fluxo de tratamento e eu incluo nesse fluxo um possível agravamento daquela situação e como que eu vou agir se acontecer isso, né? Então, esses pensamentos já ajudam já nessa prevenção, né? Isso já ajuda muito. E a educação, eu vejo o cenário hoje melhorando muito, assim, porque hoje nós já temos cursos, se a gente for ver, né, recentemente foi colocado cursos, por exemplo, de defesa cibernética, cursos mais voltados à segurança da informação, até várias outras pós-graduações que nós temos em temas específicos de segurança e crescendo, né, temos pós hoje de cyber, de threat intel, temos muita coisa aí rolando, Forense foi o caso. Perícia. Isso. Um tempo atrás, assim, isso vai crescendo, né? Conforme o tempo. Um tempo atrás, na época que eu fui fazer faculdade, eu vi os cursos e eu queria fazer segurança, só que não tinha segurança da informação. Tinha gestão de segurança só, né? Tinha sim a só gestão de segurança, eu não lembro se, eu acho que não, hein? Naquela época. Quando eu fui fazer, 2008 e tal, também fui fazer, tinha lá, gestão de segurança. Eu vi a palavra gestão, já corria. Porque, Esse eu não achei. Era ser técnico, tá ligado? Nem isso eu achei, cara. Nem isso. E aí, assim, eu fui para uma linha onde um curso que tinha lá no 7º semestre uma única disciplina de segurança. Eu falei, é esse o curso que eu quero fazer, né? Ainda acontece em alguns cursos de tecnologia ter uma disciplina só de segurança, eu acho pouco, né? Mas é legal porque os alunos ficam entusiasmados. Segurança é uma área fascinante, né? Curiosa, desperta a curiosidade para um monte de coisa. Você vai falar, vamos invadir uma máquina aqui, a galera fica louca, né? Mas mas a ideia. Exato. Mas isso que é legal, porque assim, a gente entende como que a gente pode ajudar para evitar esse tipo de coisa, né? Então, como que você, como profissional de segurança, se você for atuar até no seu dia a dia de tecnologia, se você for um desenvolvedor, tem muitos alunos que são desenvolvedores, se você for um cara que atua no suporte, você pode fazer segurança no seu dia a dia. Você pode ali atuar com segurança. Na hora de criar uma senha, na hora de especificar a complexidade, coloque uma complexidade adequada. Desenvolvimento, né? Você pode fazer vários testes aí ao longo do seu desenvolvimento para saber se o seu código está seguro, né? Se você está implementando uma aplicação com certificado adequado, né? E tal. Então, assim, tem muita a educação ainda ela está evoluindo, eu acho, ela está em progresso. Hoje já tem cursos, por exemplo, defesa cibernética, aborda muita coisa legal de segurança, muita coisa mesmo, assim, acho que é legal, e é um curso rápido, acho que 2 anos e meio, se eu não me engano. E tem a parte que eu acho que mais importante na parte de educação, e aí muitas pessoas até não entendem, né, mas que é importantíssimo, você não estudar só segurança, mas sim os fundamentos que levam à segurança. A segurança, ela mexe com tudo, ela mexe com redes, mexe com dev, mexe com sistemas operacionais, mexe com infra, mexe com um monte de coisa. Se você não souber o básico dessas coisas, como que você vai atuar com segurança de uma maneira legal? O cara é especialista em WAF, mas não sabe subnet, não sabe configurar um IP, não sabe o que é rede, então... É importantíssimo. Esses fundamentos fazem falta, eu vejo que fazem muita falta. É muito especialista de ferramenta ou de framework, mas que não tem a base para umas coisas que não sabe falar. Então, assim, desenvolvimento, bastante isso. O cara, você vê que o cara é especialista web, e daí o cara tá desenvolvendo lá em React, aí você mostra alguma coisa de JavaScript puro. O cara explode. O cara tá falando, mas isso que você tá fazendo aí, e você tá trabalhando no React, em JavaScript, é a linguagem. Então, o cara, caramba, ele já tá tão
acostumado com usar coisas pré-definidas ali que ele acaba esquecendo da base. Ou nem estudou mesmo, nem não é por esquecer não estudou. Então isso é extremamente importante. Acho que sempre fortificar essa parte, né? Ter os pilares bem estabilizados, né? Tudo que você precisa para atuar em segurança, assim, você vai... Tecnologia não tem jeito, tá envolvida, né? Você vai ter que saber algumas coisas. Estudar bastante essa base, acho que é um dos primeiros passos aí para você ser um bom profissional de segurança. Acho que você... E aí sim, né? É óbvio, estude segurança e vai para uma área onde você quer. E segurança também tem muitas outras sub-áreas, dá para você atuar em bastante coisa. Isso é sempre importante. Acho que a base, os fundamentos são legais de serem aplicados no meio de educação. Show de bola. Cara, dá pra passar a vida falando, é muita coisa mesmo. Acho que deu pra dar um norte aí pro pessoal, né? Do zero à prevenção aí, pelo menos explicar algumas coisas, alguns passos aí a serem seguidos. Agradecer a participação do Felipe, cara, obrigado. Rodrigo pela volta, tive que tirar o cara da empresa pra ele ter tempo pra gravar essa porra. Enfim, tamo junto de novo. Agora tenho tempo. Antes de finalizar, é claro, né, não podemos esquecer que o nosso lindo e maravilhoso Marcos tem a chance de se redimir de algumas piadas, porque ele tem feito umas piadas ruins aí na semana passada e tal, mas vamos lá, Marcão, solta a piada de hoje aí, vamos ver como é que vai ser. Piada nova, por favor. Nova. Ó, vamos lá. Você sabe quem é o rei dos queijos? Eu sei. Você tá rindo já. Eu sei, mas não vou responder, mas pode ir lá. É o rei queijão. Melhorou. O Rodrigo tá rindo porque foi boa. Melhor. Essa foi boa, hein? Essa é boa. Rei queijão. Rei queijão. Eu tô numa crescente aí. O pessoal dá risada, então foi boa. Muito bom. O rei queijão, é o rei dos queijos. Muito boa. Uma piada. Você foi na segurança agora, né? Porque foi na segurança. Você deu uma ramelada aí, né? Não, seguro. Eu não fui na segura. Tá bom, então, pessoal. Faça as considerações finais aí, Marcos, Rodrigo. Depois o Felipe finaliza aí pra gente ir embora. E, de novo, agradecer pelo episódio 27, onde a gente falou sobre cybersecurity do zero à prevenção. Só agradecer. Faça suas considerações finais aí. Quer começar aí, Rodrigo? Você voltou? Começa aí. Eu vou começar e serei breve. E objetivo. Breve e objetivo. O seguro morreu de velho. Top. Que profundo. Maravilhoso. Queria falar pro pessoal aí pra compartilhar com um amiguinho, pelo menos. Botar um amiguinho, aí pelo menos um amiguinho. Pelo menos um amiguinho. Que aí a gente já dobra a quantidade de pessoas que estão ouvindo o podcast. Se tiver no YouTube, deixar o comentário lá. Se for alguma coisa que nós não podemos saber, pode acontecer. A gente tenta perguntar pro Felipe. Se ele não souber também, a gente procura e responde depois. Impossível, cara. Se a gente não souber de uma coisa, eu sei impossível. Não sei. E compartilhar o vídeo e deixar o like, né? Pelo amor de Deus, tá no YouTube, já tá lá comentando? Deixa o like e compartilha, ajuda. Vocês comentam nego na banheira, vocês comentam um monte de bosta aí, vem aqui e comenta uma parada séria, né? Sim, e hashtag sai Rodrigo. Sai Rodrigo, que nem voltou. A volta dos que não foram já vai sair de novo, né? Exatamente. No próximo episódio você vai ver que o Marco já não vai estar aqui. Vai roubar meu lugar agora? Gosta da treta. Felipe, obrigado. Faça suas considerações finais aí também. Mais uma vez, obrigado pelo tempo, obrigado pela disponibilidade. A gente sabe que não é fácil. Enfim, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Parabéns pelo projeto mais uma vez. Acho o projeto sensacional. Agradeço pela oportunidade, pelo espaço que vocês concederam. Foi meu primeiro podcast. Eu acho que é bem legal a dinâmica, né? Que as coisas vão acontecendo. Estamos sempre em constante aprendizado. É sempre legal reforçar isso, assim, e coloco à disposição aí, caso precisem de alguma coisa, estou à disposição. Cara, agora você vai ver o tanto de carta que vai chegar pra você, mensagem de fãs e tal, né? Imagina, se a gente não souber de alguma coisa, a gente procura. Isso aí. Fechou, gente, então peraí, quero B-Sides. Eu quero ir embora, mano. Cara, e B-Sides? Vamos ver se é B-Sides. Todos nós queremos, né? É sensacional. B-Sides é sensacional mesmo, eu sou fã desse evento. Cara, eu adoro também. Infelizmente, esse 2021 acho que já era, só pra 2022 mesmo, né? Saudade de churrasquinho B-Side, cara. Pandemia, caralho. Muito bom.
Tá bom, Saudades o mesmo. Rodrigo já fez seu pedido, então, pessoal, muito obrigado. Episódio 27, segunda temporada, volta do Rodrigo, piada mais ou menos do Marcos, o Felipeira aqui trazendo bastante conhecimento pra gente, eu apresentando a bagaça, muito obrigado. Eu sou Cássio Pereira. Eu sou o Marcos Santos. Rodrigo Balbino. E Felipe, como que é? Casurino, né? Casorino. O cara é italiano, velho, o cara é chique da máfia. Cara, o é da chique. máfia. É louco, velho. Pessoal, até semana que vem, valeu. Falou. Tchau, tchau. Termina aqui DevSecOps. DevSecOps, o seu podcast de segurança em tecnologia.